Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Esta é a nossa terceira aula de revisão sobre o assunto Programação Orientada a Objetos. Nesta aula nós iremos abordar o assunto sobrecarga de método e também herança, assuntos extremamente relevantes para trabalhar com programação orientada a objetos. Isso é importante, pessoal, entender porque herança possibilita que nós consigamos reaproveitar, né, reutilizar o nosso código. Eu posso criar classes mais genéricas e depois criar classes específicas, mas reaproveitando os membros, né? Ou seja, os atributos e os métodos de classes mais genéricas. Vamos ver isso aqui na prática. Então, pessoal, veja bem. Eu vou criar uma classe chamada veículo. Só que eu vou fazer de um jeito diferente. Eu poderia criar aqui diretamente no arquivo program.cs. Né? Eu poderia fazer assim, public class veículo, sem acento mesmo, tá? E aqui começar a escrever ali os nossos atributos e métodos. Mas eu vou fazer diferente. Poderia ser feito aqui, mas eu quero mostrar uma outra forma de organizar o seu documento. Então, pessoal, bem em cima aqui do nosso projeto aqui, ó, em cima aqui do nosso desse espaço reservado aqui, que é o R1, vou clicar com o botão direito, vou clicar aqui em adicionar novo item, depois eu vou escolher aqui classe. E aqui eu vou dar o nome para a minha classe, que vai se chamar veículo, beleza? Então vou clicar em adicionar. Esse novo arquivo veio para cá, já com algumas configurações pré-definidas. Então nós temos aqui a importação de algumas bibliotecas que ele já cria por padrão, né? Então nós iremos somente aproveitar isso daqui. Aqui está a minha classe veículo e agora eu vou criar aqui alguns atributos. Então, todo veículo possui, por exemplo, um fabricante. Todo veículo também possui o ano. Deixa eu deixar dessa forma que eu gosto de colocar atributo de classe com underline na frente. Todo veículo tem também o modelo, certo? Independente se for carro, moto, caminhão, todos os veículos eles possuem estes atributos, correto? Então, nos métodos, pessoal, eu vou criar um método chamado ativar o turbo, beleza? Public void ativar turbo. Claro que é só um exemplo, né, gente? Aqui é só para que a gente consiga criar situações aqui para que vocês consigam mentalizar aqui. Então, o método ativar turbo é ativando o turbo, velocidade aumentada em 20%. Beleza? Então é isso que o turbo faz para nós. Show! Maravilha! Então tá aqui, ó, a minha classe veículo, é um arquivo separado e agora eu vou trabalhar aqui na minha classe program, que nós já vimos na aula passada que program é o nosso ponto de entrada do nosso programa. Por aqui, quando você clica aqui em executar, o programa começa a executar o que está aqui em program e depois o próprio programa vai chamando outras bibliotecas, outras classes, outros objetos, e aí é desta forma que o nosso software é construído. Aqui, pessoal, eu vou construir uma classe chamada moto, beleza? Então tá ali a minha classe motinha. Eu vou dizer, pessoal, que a minha classe moto, ela herda da classe veículos os seus atributos e métodos. Como é que eu faço isso? Bem simples. Coloco aqui 2 pontos
e coloco o nome da minha classe que eu vou herdar. Automaticamente ele usou a propriedade usem e dizendo que ele está usando classes do namespace R1, que é esse cara aqui, ó. Ou seja, dentro tem uma pasta aqui, né, que organiza aqui as minhas classes, os meus arquivos, ele está dizendo que é veículo, ele está aqui dentro. Você viu que tem uma marcação aqui indicando para nós, dizendo que a acessibilidade inconsistente da classe base veículo é menos acessível do que a classe moto. Quando nós olhamos a classe veículo, pessoal, perceba que a classe veículo ela é uma classe interna, então devido às suas restrições, nós não podemos acessá-la diretamente, exceto se nós tornarmos ela pública. Então, aqui você consegue usar normalmente ali atributos e métodos da classe veículo. A classe moto também tem os seus atributos. Por exemplo, a moto tem uma cor. A moto tem também, por exemplo, deixa eu pensar aqui um atributo, né? Combustível, né? Tipo de combustível, se é gasolina, álcool, se é flex, né? A classe moto também tem os seus métodos. Então, por exemplo, eu tenho um método aqui na classe moto, público, por exemplo, chama no grau. Opa. Chamando no grau. Essa classe moto também tem outro método que é o método dan. Esse método faz muito barulho, né? E aí vai embora. Beleza, turma? Então, a nossa classe moto, ela herda da classe veículo, né? Então, quando eu vou criar aqui, deixa eu deixar esse user aqui em cima. Ó, o que o meu programa faz nesse momento? Nesse momento ele não faz nada, porque não tem nenhum objeto, né? Lembram? Por enquanto eu só tenho classes e classes nada mais são do que receitas de bolo, né? Então não tem como comer a receita de bolo, certo? A não ser que você crie um bolo, que você crie um objeto no mundo real. Então criar um objeto é possível usando aí a propriedade new, né? Então eu quero uma nova moto, o nome desse objeto vai se chamar, por exemplo, phaser. Beleza. E agora eu posso usar os métodos. Lembrando aqui, pessoal, rapidamente, veículo tem um método chamado ativar turbo, beleza? Então, show. Aqui, então, ó, phaser pode usar o método, ó, ativar turbo. Olha que legal. E veja que esse método foi implementado lá na classe veículo, ou seja, esse objeto aqui, moto, ele herdou esse método lá da classe veículo. Show! Então vamos executar aqui e ver como isso se comporta. Você pode, deixa eu trazer para cá, olha só, ativando o turbo, velocidade aumentada em 20%. Olha que legal. Show de bola. Se eu quiser usar também um método, né? Chama aqui, ó, chamar no grau. Posso executar também. Ó, chamando no grau, o método foi executado. Maravilha, né, pessoal? Bom, então isso é herança, gente. Vocês podem pensar, né, que também eu poderia ter uma outra classe, por exemplo, assim, ó, public, opa, public class
carro. Aí o carro tem também ali os seus atributos e métodos, né? Então, por exemplo, nós já temos herdando de veículo fabricante, ano, o que que não tem no carro? Bom, a gente pode ter banco, né? Tipo de banco, né? Se é o banco de couro, né? Por exemplo. Tipo banco. Aí poderia ter o banco de couro, o banco de tecido e assim vai. E poderia ter os métodos também. Carro também poderia herdar da classe veículo, sem problemas ali os seus atributos e métodos. Então veja, pessoal, que nós conseguimos reaproveitar o nosso código em muitas situações. Diogo, o carro poderia herdar de moto? Não faria muito sentido, mas assim, só para que você tenha na mente esse exemplo, poderia, né? Então, só que você tem que colocar, tem que organizar o seu código de um jeito que faça sentido. Então, sempre a classe mais genérica e depois você vai herdando na classe mais específica. Show? Maravilha, pessoal. Então, nós podemos também usar aquilo que nós chamamos de sobrecarga do método. O que é sobrecarga do método? Eu vou criar aqui um novo método chamado de velocidade. Velocidade. Aqui, tem uma string, eu vou chamar assim de M1, de marcha 1, beleza? Então, M1 chamado de marcha 1. Esse método, pessoal, ele vai fazer o seguinte, andando na primeira marcha, por exemplo, andando na primeira marcha, tá? Então, eu tenho um método que faz exatamente isso daqui. Eu não preciso disso aqui agora, tá? Vou deixar aqui por enquanto desse jeito. No meu outro método, pessoal, eu poderia ter assim, poderia ter um public void, velocidade, só que aqui, eu preciso ter uma sobrecarga, né? Eu tenho que dizer, que eu espero uma nova coisa. Eu vou dizer assim, velocidade com turbo, né? Então, deixa eu colocar aqui, turbo. E aí, eu vou dizer que acelerando... Turbo não, perdão. Quero falar aquele carro que é tracionado, né? Vou colocar assim, tração, beleza? Acelerando o carro com tração. Sabe quando o carro vai andar lá no barro, né? Não é bem o turbo que eu tô querendo dizer, né? Seria a tração para quê? Aquele 4x4. Show? Então, mas veja, pessoal, eu tenho dois métodos aqui, Eu posso usar o método para definir a velocidade, usando aqui a marcha, né, por exemplo, né, primeira, segunda, terceira, e eu posso aplicar também o método velocidade, só que usando tração, show? Então eu posso usar tração ou não. O método, existem duas formas de ser acionado. Um é com tração e o outro é sem tração. Na hora que você for invocar o método, então, por exemplo, aqui, phaser, só que moto não tem tração, né, pessoal? A tração teria que ser do veículo, show? Então deixa eu só jogar aqui para baixo, para ficar aqui do veículo carro, melhor dizendo, tá bom?
Deixa eu tirar daqui e criar um novo objeto do tipo carro. Então, carro Fusca, ó, recebe um novo carro. Aqui eu vou comentar só para não ficar poluída a nossa tela. Agora eu vou usar o carro Fusca, ponto, velocidade, e veja, pessoal, se eu quiser executar um método não passando nenhum argumento, o que vai acontecer? O método velocidade vai ser executado, esse daqui, ó. Se eu passar um argumento, ele vai ser executado esse método aqui de baixo. Perceba que eles têm o mesmo nome. Então, quando isso acontece, nós chamamos de sobrecarga do método. Tá? O método está sobrecarregado. Ele tem mais de uma forma de ser executado. Vou colocar aqui, ó, tração. Então, quando eu chamar aqui, eu vou passar, ó, acionando a tração do carro 4x4. Show? Então, beleza. Se eu executar, veremos que, ó, acelerando o carro com tração, acionando a tração do carro 4x4, beleza? Então, pessoal, nós podemos também usar aí a sobrecarga de métodos semelhantemente àquilo que nós fazemos com o construtor, né? Vocês viram na aula anterior que o construtor também pode ser sobrecarregado. Os métodos também. Isso é legal porque nós conseguimos aí reaproveitar, reutilizar o nosso código. Show? Então eu poderia ter aqui, ó, carro, carroça, moto, sei lá, qualquer tipo de veículo aí, trator, né? Eu poderia reaproveitar os métodos e atributos de uma classe mais genérica, e a forma de usar é bastante simples. Pessoal, então nesta aula era isso que eu gostaria de ter mostrado, e até a próxima.